Olá pessoal, um prazer estar com vocês aqui novamente hoje para esmiuçarmos, detalharmos aqui a parte do Poder Executivo. Poder Executivo, que é um dos poderes da União, como vocês sabem, o artigo 2º da Constituição fala, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. O Poder Executivo é um desses poderes da União, muito importante em concursos, principalmente para a área policial. Para a área policial, geralmente eles vão trabalhar em cima das atribuições, responsabilidades do Presidente da República. E nós vamos ver que ali se trata de um órgão monocrático, um órgão, a Presidência da República, ela vai agir como chefe o presidente, na verdade, age como chefe de Estado e chefe de governo. Nós vamos detalhar esses pontos do Poder Executivo. O Poder Executivo, aqui que nós vamos tratar, é aquele Poder Executivo federal, que está lá na nossa Constituição, no artigo 76, nos artigos 76 até o artigo 91 da nossa Lei Maior. Repare o seguinte, quando a gente fala em Poder Executivo, já vimos que o artigo 2º traz a figura do Poder Executivo. E nós sabemos que, por conta da separação dos poderes, cada poder ele vai exercer a sua função o quê? Típica. Vamos relembrar esse dispositivo? Olha comigo, presta atenção. Olha aqui. Bem, gente, então, o artigo 2º fala do poder judiciário, do poder legislativo e do poder o quê? Executivo. Cada poder tem a sua função o quê? Típica. A função típica do poder executivo é administrar. A função administrativa. Só que atipicamente, ele também vai exercer as outras funções. Atipicamente, o Poder Executivo, ele vai o quê? Legislar. Ele vai legislar, sim. Artigo 62. Através de medida o quê? Provisória, ele vai estar legislando. Atipicamente, o Poder Executivo vai o quê? Julgar. No contencioso administrativo, mas a doutrina, ela vai entender como uma função também de julgar. Do Poder Executivo, sim, no âmbito administrativo, mas é uma função de julgar. Então, atipicamente, o Poder Executivo, pelo PAD ali, procedimento, processo administrativo disciplinar, ele vai estar julgando, entre outras situações. Então, o que a gente consegue observar, e você já aprendeu isso, que os poderes da União têm funções típicas e funções o quê? Atípicas. Como a gente está tratando do Poder Executivo, a função típica do Executivo é realmente administrar, mas atipicamente ele vai legislar e vai também julgar. Mas vamos observar aqui as funções dos outros poderes, só para a gente relembrar. Olhe para cá. O Legislativo, ele vai exercer a função de quê? Atípica de legislar e fiscalizar, mas atipicamente ele exerce a função de administrar ali, provendo cargo, dando férias aos seus servidores, está administrando. Atipicamente, o Legislativo, ele vai o quê? Julgar. Ele vai julgar. Quem julga o Presidente da República, que nós vamos ver aqui no crime de responsabilidade, é o Senado Federal. E nós vamos ver que nesse julgamento de crime de responsabilidade, o Senado Federal será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, sendo um dos próximos capítulos. Então, a função atípica é de legislar, ou melhor, de julgar. O Poder Judiciário tem como função típica a função jurisdicional, jurisdictionis, a função de julgar. Jurisdição, jurisdictionis, dizer o direito dentro do caso concreto, como terceiro imparcial. Quem faz isso? É o Poder Judiciário. Está lá no nosso artigo 92 e vai até o artigo 125 da nossa Constituição. Mas repare, 126. Essa função típica do Judiciário não impede que ele tenha o quê? A função atípica de administrar, provendo cargos, suas secretarias, dando férias, seus servidores, a função de administrar. Atipicamente, o Judiciário, ele vai o quê? Legislar. Quando ele elaborar o seu regimento interno, ele estará legislando. Bem, já demos um toque aqui, um pequeno toque, nessa parte de separação dos poderes, que inclusive, só relembrando, é o quê? Cláusula pétrea. O artigo 60, parágrafo 4, diz que a separação dos poderes é cláusula pétrea. E também é ali um fato, na verdade, uma norma de Constituição. Não há Constituição sem separação dos poderes. A Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão, lá no seu artigo 16, fala que uma Constituição só será reconhecida se ela trouxer a separação dos poderes e também os direitos fundamentais. Já vimos essa introdução, vamos entrar no nosso Poder Executivo, porque o nosso ponto aqui é realmente, dentro dos poderes da União, o Poder Executivo. O Poder Executivo, então, se encontra lá no nosso artigo 77,
ou melhor, 76, e vai até o artigo 91. Tudo bem, tá? Isso aqui é só para você ali se posicionar e pegar a tua Constituição. Então pegue aí a tua Constituição, fique do meu ladinho aí com o material, com a Constituição, porque nós vamos frisar alguns pontos desse conteúdo aqui, desse dispositivo que está no artigo 76 até 91 da nossa Constituição Federal. Repare o seguinte, que antes de esmiuçarmos, detalharmos aqui o artigo 76 até o 91, nós temos que fazer o quê? Nós temos que identificar aqui alguns institutos, alguns instrumentos que estão ligados a esse Poder Executivo. E o que está ligado ao Poder Executivo? É o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista, tá? Fábio, eu não entendi. São institutos, eu já vi esses institutos. Eu me lembro de ter estudado ali o sistema parlamentarista, eu me lembro de ter estudado também o sistema presidencialista. Eu me lembro, Fábio, que eu vi, na verdade, a forma de Estado, a forma de governo e o sistema de governo. Sim, para você aí só relembrar desse dispositivo. Vem comigo aqui, preste muita atenção. Deixa eu apagar aqui esse ponto. Vamos apagar e vamos entrar nesses sistemas que eu quero que você identifique. Então, repare, olhe comigo. Bem, nós temos aqui a forma de Estado, nós temos a forma de governo e nós temos ali o chamado sistema de governo, ou também chamado regime, tá? Regime ou sistema de governo. Bem, o que nós temos que ver aqui? Nós vamos hoje tratar do sistema ou regime de governo. Você já sabe que o Brasil adota como forma de Estado a federação, é a forma federativa. Nós não vamos entrar nesse mérito, porque é fruto de um outro ponto da matéria. Como forma de governo, nós adotamos o quê? A república. Res publicae, coisa pública, coisa do povo. É para você memorizar, ou melhor, rememorar, relembrar desse dispositivo. Forma de governo, república. Agora, o sistema de governo, ele vai trazer para a gente o chamado presidencialismo ou chamado parlamentarismo. Só abreviando para você ter ideia aqui. Presidencialismo ou parlamentarismo. É aqui que nós entramos. Sistema ou regime de governo. Parlamentarista ou presidencialista. E nós já sabemos que o Brasil adota o sistema o quê? Presidencialista. Sim, o sistema presidencialista. Já tivemos uma época de parlamentarismo. Sim, já tivemos. O sistema parlamentarista, ele já entrou no nosso dispositivo aqui, ele já foi adotado entre 1961 até 63. Mas o que vigora é o presidencialismo. Inclusive foi fruto de um plebiscito e nós vamos ver isso aqui. Bem, então, com isso aqui, nós vamos entrar nesse estudo do Poder Executivo. Sabemos o seguinte também, que o Poder Executivo, ele atua ali na esfera federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. E nós vamos detalhar esse dispositivo daqui a pouco com a estrutura. Antes disso, vamos entrar então nesses sistemas políticos. Olha lá, a forma de governo é o que nós vamos ver, regime ou forma de governo, define a maneira como se dá a instituição do poder dentro ali da base, melhor, da sociedade e como se dão as relações entre poder, entre governantes e governados. Sim, eu falei que não ia aqui, detalhar ali a forma de governo, nem a forma de Estado. Mas como tem um pouquinho de relação, vou falar um pouquinho dessa forma de governo. Vou passar muito rapidamente. A forma de governo, então, é a relação entre governantes e governados. O resumo é esse. A relação entre governantes e governados. E como se dá essa relação entre governantes e governados? A relação entre as pessoas. Nós temos como forma de governo a república ou a monarquia. Temos a república ou a monarquia. A república, res publicae, coisa pública, coisa de todos, ela tem algumas características. A monarquia também terá algumas características. E o que cai em prova? As características da república e as características da monarquia. Vamos lá então memorizar? Na república, nós vamos encontrar a figura da eletividade. A característica da eletividade. Por quê? Na república o governante é eleito pelo povo, para o povo, pelo povo. Abraham Lincoln, naquela frase,
eleito pelo povo, para o povo, pelo povo. Gente, eletividade. É eleito para um prazo ali determinado. Um prazo, no nosso caso, de 4 anos, admitido uma recondução. Então tem a temporariedade no poder, a transitoriedade no poder. Então dentro da República a gente vai encontrar essa transitoriedade, temporariedade no poder. E tem a responsabilidade, o dever de prestar contas à população. Então o governante, ele tem o dever de prestar contas. Traz aqui a responsabilidade do governante. Se ele agir com falta de responsabilidade, ele será submetido a um chamado crime de responsabilidade, o procedimento de impeachment que nós vamos ver. E cometendo o crime de responsabilidade, ali, que é um crime que só poderá ser cometido dentro do cargo, porque é um crime político-administrativo, quem julgará, no caso do presidente da República? O Senado Federal. Então, essas são as características da República: eletividade, transitoriedade e responsabilidade dos governantes. Já na monarquia, o que nós vamos encontrar? Quais são as características? Monarquia, governo de um só. A república é coisa pública, coisa de todos, governo de todos. Na monarquia, há a eletividade? Não. Há a questão da vitaliciedade, da hereditariedade. Ele não é eleito, passa de pai para filho. Ele só sai do poder quando ele morre ou se ele quiser. Então há vitaliciedade, não há transitoriedade no poder. Há vitaliciedade porque o monarca só vai sair do poder quando ele bem entender. Então, ou morrer. Então, a questão da vitaliciedade. E será que o monarca ele tem o dever de prestar contas aos seus súditos? Claro que não. Então, aqui na monarquia, encontramos como características a vitaliciedade, a hereditariedade e a irresponsabilidade, porque ele não tem o dever de prestar contas. Totalmente contrária à república, não é isso? Então, são aqui características que você tem que gravar. E cai demais essas características. Bem, eu não sei qual é o concurso que você vai fazer, mas você pode fazer concurso para tribunais, para policial, você está montando a tua estratégia. Estratégia é tudo, organização é tudo. Mas você sabe que na área dos tribunais, um dos melhores concursos é o TRE, é ou não é? TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Tem um amigo meu que, por exemplo, trabalha no TRE, e ele pega 1h da tarde, tem 1h de almoço e larga 2h da tarde. Opa, que isso, Fábio? Olha que beleza. O pessoal fala que trabalha de 2 em 2 anos. Claro que não, o TRE trabalha muito. Tô brincando, tá, gente? Não é assim, não. Aí você vai mudar a cara desse serviço público. Já está mudando. O serviço público ele já está tendo uma outra visão. Né? Então você vai entrar e vai trabalhar direitinho, vai fazer o teu papel dentro do serviço público para a gente melhorar cada vez mais esse país. Mas tudo bem, Fábio. Chega de blá, blá, blá. Eu não entendi. Por que TRE? TRE é bom, não é? Claro que é. TRE é bom. E dentro das características? Aqui. Qual seria melhor? República ou monarquia dentro das características que nós gravamos? Com certeza república, sim ou não? Sim. A república é bem melhor que a monarquia. Então, gente, sem preconceito, preste atenção. Sem preconceito, é para memorizarmos isso aqui. Sem preconceito. No âmbito, então, aqui, é melhor. Qual seria melhor, república ou monarquia? República. Então, TRE é um bom concurso? Sim. República também é legal? Sim. Característica do TRE, olha para cá. TRE. Característica do TRE, característica da república, né? Transitoriedade, TRE. Responsabilidade e eletividade, TRE. República, coisa pública, coisa de todos. Agora, característica da monarquia. Monarquia. Característica da monarquia. Monarquia é ruim? Fala que é. Tá? HIV também é ruim? Sem preconceito, galera. Sem preconceito. Tá? Também é ruim? Sim. Característica da monarquia. Hereditariedade, irresponsabilidade e vitaliciedade. São as características da república e da monarquia, para você memorizar. E cai demais. Perfeito? Bem, a gente está acelerando um pouquinho nesse ponto, porque o que eu quero trazer para vocês aqui é a diferença mesmo entre presidencialismo e ali o parlamentarismo. Então, repare, agora nós vamos entrar no sistema ou regime de governo.
O sistema ou regime de governo define a maneira como se dão as relações de poder, a relação desse poder entre poder legislativo e executivo. Na verdade, é a relação entre legislativo e executivo. Como se dá essas relações de poder entre esses poderes, entre essas funções legislativas e executivas. Nós poderíamos ter uma república presidencialista ou uma república parlamentarista. Ao mesmo tempo, a gente também poderia encontrar uma monarquia absolutista, claro, e uma monarquia parlamentarismo. Como assim, Fábio? Olha, qual a diferença, então, principal? Quando a gente fala em sistema de governo, a gente vai encontrar aqui o presidencialismo ou o parlamentarismo. Perfeito? Então, temos aqui como regime ou sistema de governo o presidencialismo ou o parlamentarismo. Qual a principal diferença? A principal diferença entre presidencialismo e parlamentarismo é a seguinte. Primeiro, você acha que o governante, ele vai conseguir cumprir tudo o que ele prometeu? No nosso caso aqui, o presidente, presidenta. E aí? Acha? Não. Então você vai gravar comigo que o governante, ele tem o quê? Duas caras. Falou uma coisa, vai fazer outra, certamente. Mas isso é redundante, todo político tem duas caras. Sim. Mas onde eu quero chegar? Eu quero que você entenda o seguinte, que ele tem duas caras sim. Por quê? Essa é a principal característica. Porque na República, a figura de chefe de Estado e chefe de governo estão na mesma o quê? Pessoa. O presidente da República, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado quando ele atua no âmbito internacional, nas suas relações internacionais, corporificando aqui a administração, a República Federativa do Brasil, na verdade, representando a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, quando ele vai assinar um tratado, uma convenção, entre outras situações, ele está agindo como chefe de Estado. Chefe de governo, quando ele está atuando aqui dentro do território nacional, administrando a máquina pública, exercendo funções eminentemente administrativas, como a participação no processo legislativo, entre outras situações. Então, no presidencialismo, essa chave é o que mais cai em prova. A figura de chefe de Estado e chefe de governo estão na mesma pessoa. Já no parlamentarismo, o que vai acontecer? A figura de chefe de Estado e chefe de governo estão em pessoas o quê? Distintas. Pessoas distintas. O chefe de governo no parlamentarismo será quem? O primeiro-ministro, chamado em alguns países de chanceler, premier. Ele será o chefe de governo. Já o chefe de Estado, como a gente viu aqui, o chefe de Estado, eu vou colocar aqui daqui a pouquinho para você no parlamentarismo. Chefe de Estado, chefe de governo. Pessoas o quê? Distintas. Ok, aqui são diferentes. Gente, já o chefe de Estado será quem? O presidente ou o monarca. Olha aqui, a gente pode encontrar uma república, como você está vendo ali, uma república, presidencialista, onde o chefe de Estado e chefe de governo estão na mesma pessoa, é o nosso caso. A gente pode encontrar uma república parlamentarista, onde o presidente será ali o chefe de Estado e, o primeiro-ministro, chanceler, premier será o chefe de governo. Podemos encontrar uma monarquia absolutista, absolutismo, não é mais viável, mas também podemos encontrar uma monarquia o quê? Parlamentarista. É o caso da Inglaterra, onde o rei, rainha, o monarca, será ali o chefe de Estado e o chefe de governo será quem? O primeiro-ministro, chanceler, premier. Ok? Vem comigo aqui que eu vou colocar algumas observações para a gente atacar esse ponto do presidencialismo, as características, e parlamentarismo. Olha lá, olha comigo. Então, vamos a as principais características aqui acerca do presidencialismo e também do parlamentarismo. O presidencialismo, por exemplo, pessoal, versus parlamentarismo. Nós vamos agora taxar algumas características
importantes. A principal nós já vimos, tá? Que é ali a dualidade, a figura de chefe de Estado e chefe de governo. Tá? Mas esse sistema presidencialista aqui, ele nasce aonde? Nasceu aonde? Foi inaugurado nos Estados Unidos, perfeito? Nasce nos Estados Unidos em 1700, na verdade, e 87. É lá que nasce o presidencialismo. Tá? Ali, na verdade, os Estados Unidos queriam encontrar um problema para solucionar o problema da estrutura da separação dos poderes, em face da ausência aí da monarquia. Repare que esse sistema presidencialista, ele vem para o Brasil, em que tempo, Fábio? Ele entra com a Constituição republicana. Aquela Constituição de 1891. Então, desde 1891, o presidencialismo permanece aqui no nosso estado. Tivemos um período de parlamentarismo. O parlamentarismo aqui no Brasil ocorreu ali de 1961 até 1963. Foi um período ali de parlamentarismo. Mas o que aconteceu, Fábio? Eu me lembro que houve um plebiscito. Sim. Olha uma observação. O povo, ele foi às urnas para decidir acerca do presidencialismo e também do parlamentarismo. Sim, isso está onde, Fábio? Está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 2º do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Houve ali um plebiscito. Fábio, eu esqueci o que é um plebiscito. O plebiscito é uma consulta prévia, uma consulta a priori ao povo. O povo foi consultado acerca do presidencialismo e do parlamentarismo. E permaneceu ali o sistema presidencialista. Perfeito? Influenciado, claro, pela experiência norte-americana. Então, permaneceu o sistema presidencialista à nossa Constituição. Muito cuidado, muito tranquilo. Esse ponto aqui, depois você dá uma lidinha lá, e aí nós vamos às principais características agora do nosso slide. Então vem comigo aqui, dentro do nosso slide, nós vamos dar continuidade, preste muita atenção. Vamos às características do presidencialismo. Então, no presidencialismo, nós vamos encontrar o quê? A independência entre os poderes, porque os poderes são o quê? Independentes. Isso aqui, o Luiz Roberto Barroso, ele vai até falar que o presidencialismo ele vai destacar mais a separação dos poderes. No parlamentarismo, essa separação não fica tão nítida. Aqui no presidencialismo fica, porque há uma independência entre os poderes. No presidencialismo, olha lá, o presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. É a pergunta que geralmente é feita em prova. O restante quase não cai. Mas no presidencialismo, então, a figura de chefe de Estado e chefe de governo estão na mesma pessoa. Nós já vimos isso. No presidencialismo, olha outra característica, pessoal. O chefe de governo, o chefe do Poder Executivo é eleito pelo povo para um mandato fixo. Geralmente no presidencialismo há o sistema de eleição. O governante é eleito pelo povo. Nós vimos que uma das características da República é eletividade. Então, o governante é eleito pelo povo e tem um período ali determinado para exercer o seu mandato. Olha, no presidencialismo, o governante, ele vai exercer o seu governo auxiliados pelos ministros de Estado. E nós vamos ver que no âmbito do Poder Executivo, o presidente da República ele será auxiliado pelos ministros de Estado. É o que aparece lá no artigo 76 e 77. Então, o governo é exercido pelo presidente, um órgão monocrático, não é isso? Monocraticamente, sim. É um órgão monocrático porque ele é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo, auxiliado aqui pelos ministros de Estado. Os ministros de Estado são aqueles que vão exercer os ministérios, vão ganhar pastas. Ministro da Agricultura, ministro da Saúde. Nós vamos detalhar isso daqui a pouquinho. Perfeito? Então, essa é outra característica. Bem, vamos em frente. No parlamentarismo, nós vamos encontrar uma interdependência entre os poderes.
Então aqui não fica muito nítido a separação dos poderes, porque há uma interdependência. Porque o que pode acontecer? O primeiro-ministro, chanceler, o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas distintas. O chefe de Estado, presidente ou monarca, em caráter hereditário ou presidente eleito, eles vão atuar como chefe de Estado. Beleza, já vimos. O chefe de governo é o primeiro-ministro, chanceler, premier, dependendo do país onde nós vamos encontrar esse parlamentarismo. Então, é geralmente indicado pelo chefe de Estado. E o mandato é o quê? Variável. Por quê? Porque esse primeiro-ministro, esse chanceler, ele poderá ali ser destituído do cargo a qualquer momento. Quando o poder, quando ali o governo não estiver dando certo, ele poderá ser destituído através de uma moção. Então, há uma interdependência desses poderes. Lá no sistema presidencialista, há um prazo certo, um prazo determinado. Aqui não há um prazo determinado, há um mandato variável. Através de uma moção, o primeiro-ministro poderá ser ali destituído do cargo. Bem, o governo é exercido pelo Conselho de Ministros, presidido pelo primeiro-ministro. Então o nome já diz, parlamento, parlamentarismo, parlamento. Bem, o indivíduo ele vai apresentar um plano de governo ao parlamento, e o parlamento ele vai o quê? Aprovar ou não aquele plano de governo. O parlamento aprovando o plano de governo, olha o nome, plano de governo, esse indivíduo será o quê? O chefe de governo. E enquanto ali aquele plano de governo estiver dando certo, ele vai permanecer no poder. Agora, quando passar a dar errado, ele poderá ser destituído do cargo através de uma moção. Sim? Então, por isso, são interdependentes. Há uma interdependência em relação a esses poderes. Bem, vamos lá. Vou colocar aqui algumas características onde a gente vai encontrar esse parlamentarismo. Esse parlamentarismo a gente encontra lá na Espanha, na Holanda, vamos encontrar parlamentarismo, sim, tá? Então, é uma coisa que ainda é comum, é bem pelo lado europeu, perfeito? Então, com isso, com essa estrutura do presidencialismo e do parlamentarismo, vamos aqui falar algumas outras estruturas que geralmente não são apresentadas em provas, mas que em um concurso mais difícil, um concurso mais elaborado, exigindo aí um nível um pouco mais elevado, você poderá encontrar esses dispositivos. Repare, no presidencialismo vamos encontrar o seguinte: o chefe de governo não depende da confiança do legislativo, nem para a sua investidura, nem para manter-se no governo. Diferente do parlamentarismo, que mantém ali uma interdependência e depende da confiança do legislativo. No Brasil, o presidente pode sofrer o processo de impeachment, no caso de crime de responsabilidade. Nós vamos ver isso. É uma outra característica do presidencialismo. Lembra da República? TRE, transitoriedade, responsabilidade, eletividade. No presidencialismo, na República, o governante ele tem que ter o quê? A responsabilidade, ele tem que prestar contas. Se ele não prestar contas, vai cometer um crime de responsabilidade e, nesse caso, através do impeachment, ele poderá perder o cargo. Ainda no presidencialismo, o legislativo não é parlamento, não pode ser dissolvido, os membros têm o quê? Um mandato fixo. Então, muito cuidado, que o nosso legislativo, ele é composto de membros ali, pessoas eleitas para um período determinado. Sabemos que o período é de 4 anos no legislativo, sim, 4 anos, e esse mandato, ele acaba com 4 anos ali e ele vai ser candidato a uma nova candidatura. Então, muito cuidado com isso, perfeito? Não poderá ser dissolvido por o parlamento. Não. No parlamentarismo, poderá ter um pedido de dissolução do parlamento, se tiver ali consecutivas pedido ali de moção, retirada do chefe de governo, do primeiro-ministro. Então, muito cuidado. Bem, no parlamentarismo vamos encontrar outras características. Olha lá, a investidura
definitiva e a permanência dos ministros no governo depende do quê? Da confiança do parlamento. Como nós vimos, a moção ali de confiança, que ele poderá ser retirado do cargo a qualquer momento. O primeiro-ministro e seu conselho de ministros devem ter seu plano de governo aprovado pelo parlamento, já vimos isso. Por isso o parlamentarismo, porque o plano de governo é aprovado pelo parlamento. E o governo deve demitir-se em caso de aprovação de moções de censura ou de rejeição de votos de confiança. É o que nós falamos ali, que o governo poderá ser ali destituído, porque há uma interdependência entre esses poderes, através da moção de censura, rejeição de voto de confiança, acabou a confiança do governo, ele poderá ser destituído. Perfeito? Então já vimos aqui essas características, ainda há outras aqui do parlamento, do sentido do parlamentarismo. O parlamento pode ser dissolvido pelo chefe de Estado, a pedido do primeiro-ministro, pode uma situação que aparece até no livro do Luiz Roberto Barroso, o primeiro-ministro, ele poderá pedir a dissolução do parlamento, se observar alguma coisa de errado. O gabinete, o Conselho de Ministros, é responsável perante o parlamento, claro que há uma responsabilidade, e o parlamento é responsável perante o povo, porque na verdade o que acontece? Acaba que o povo ele vai eleger os parlamentares, e os parlamentares em nome do povo acabam ali exercendo esse governo através de um Conselho de Ministros. Bem, aqui leitura esses outros pontos, de vez em quando aparece aqui em prova, muito raramente. Os primeiros pontos aparecem mais, então muito cuidado com isso. Já vimos essa introdução, esse ponto aqui introdutório do Poder Executivo. Vamos dar continuidade no próximo bloco, ok?